O silêncio começou antes mesmo de alguém perceber que alguma coisa estava errada. 64 pessoas estavam sentadas à volta das mesas, decoradas com flores brancas, velas acesas e taças de cristal. O restaurante mais luxuoso de São Paulo estava reservado apenas para aquela noite. Era o jantar de ensaio do meu casamento. Todos sorriam. Todos brindavam. Todos fingiam que aquela era uma noite perfeita, até que a minha sogra empurrou um envelope branco lentamente sobre a mesa. Ela nem olhou para mim, sorriu para os convidados e disse com uma voz suficientemente alta para que todos ouvissem: "Assina, aproveitadora. Se realmente amas o meu filho, não vais ter medo de um contrato." Algumas pessoas riram, outras baixaram os olhos. O meu noivo não disse absolutamente nada. Foi exatamente nesse segundo que eu percebi que estava completamente sozinha. Olhei para o envelope, depois para ele. Esperei que dissesse apenas uma frase. Qualquer frase. Mas Rafael apenas desviou o olhar. Como se aquilo fosse normal. Como se eu merecesse ouvir aquelas palavras. A minha sogra cruzou os braços. "Anda, estamos todos à espera." 64 pares de olhos estavam apontados para mim. Ninguém pegou no telemóvel. Ninguém interrompeu. Ninguém tentou impedir. Era como se todos tivessem vindo assistir ao mesmo espetáculo. Ao da mulher que seria humilhada antes do casamento. Respirei fundo. Peguei no envelope. Abri lentamente. Não porque tivesse medo, mas porque queria que cada segundo daquele silêncio ficasse gravado na memória de todos. As primeiras páginas eram exatamente aquilo que eu esperava. Um acordo pré-nupcial. Mas, na terceira página, havia uma cláusula que fez o meu coração parar durante um segundo. Levantei lentamente os olhos. Olhei para Rafael. Ele evitou encontrar o meu olhar outra vez. Então compreendi. Ele sabia. Ele tinha lido tudo. E mesmo assim deixou que aquilo acontecesse. Sorri. Foi uma pequena mudança. Quase imperceptível. Mas suficiente para que a minha sogra franzisse a testa. Ela esperava lágrimas. Esperava vergonha. Esperava que eu implorasse. Mas eu apenas sorri. Peguei na caneta. Todos prenderam a respiração. Ela inclinou-se para a frente. Já quase conseguia saborear a vitória. Foi então que coloquei a caneta sobre a mesa e puxei outro envelope da minha mala. Um envelope azul escuro. Muito mais espesso. Muito mais pesado. Ninguém naquela sala fazia ideia do que estava lá dentro. Nem Rafael. Nem a minha sogra. Nem o meu sogro. Mas havia uma pessoa, apenas uma, que reconheceu imediatamente aquele envelope. O meu sogro. Vi a cor desaparecer do rosto dele. Os dedos começaram a tremer. Durante um segundo, achei que ele se ia levantar, e foi exatamente isso que aconteceu. A cadeira fez um barulho tão alto que toda a sala ficou em silêncio. Ele levantou-se de repente. Olhou fixamente para o envelope. Depois olhou para mim e murmurou quase sem voz: "Não!" A minha sogra virou-se para ele confusa. "O que foi?" Ele não respondeu. Continuava apenas a olhar para aquele envelope, como se tivesse visto um fantasma. Nesse instante, percebi que, afinal, a pessoa mais perigosa naquela sala não era a minha sogra. Era o homem que acabava de perder a cor do rosto, antes mesmo de eu abrir o meu próprio envelope. E naquele momento, ainda ninguém imaginava que o casamento já não era o verdadeiro assunto daquela noite. O verdadeiro problema estava escondido dentro daquele envelope azul. E quando fosse aberto, não seria apenas um casamento que acabaria. Uma família inteira iria desmoronar. Antes de continuar, se gosta de histórias de vingança e reviravoltas como esta, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. O restaurante inteiro permaneceu em silêncio. Nem os empregados ousavam aproximar-se da nossa mesa. Todos olhavam para o meu sogro. Até aquele momento, ele era o homem mais respeitado daquela família. Marcelo Andrade. Empresário milionário. Conhecido em São Paulo como um homem frio, inteligente e impossível de derrotar. Mas, pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia assustado. Não, parecia apavorado. A minha sogra, Beatriz, ainda não entendia o motivo. "Marcelo, o que está a acontecer?" Ele não respondeu. Continuava a olhar apenas para o envelope azul que eu segurava. Foi então que percebi uma coisa. Ele não tinha medo de mim. Tinha medo do que estava dentro daquele envelope. Sorri discretamente. Era exatamente essa reação que eu esperava. Rafael levantou-se da cadeira. "Helena, chega de brincadeiras. Assina o contrato e vamos continuar o jantar." Olhei diretamente para ele. "Tens mesmo a certeza de que queres que eu abra este envelope?" Ele franziu a testa. "Que envelope?" A pergunta confirmou tudo. Rafael realmente não fazia ideia. Durante meses pensei que ele fazia parte daquele plano.
Mas naquele instante, percebi que alguém tinha escondido muitas coisas até dele. Olhei novamente para Marcelo. O suor escorria pela sua testa. As mãos tremiam. E foi nesse momento que me lembrei da primeira vez que entrei naquela família. Há 2 anos. Eu ainda era apenas uma arquiteta recém-formada. Trabalhava dias e noites num pequeno escritório em Campinas. Não tinha roupas de marca. Não conduzia carros de luxo. Não publicava fotografias em iates nem em hotéis 5 estrelas. Conheci Rafael por acaso, num café perto da Avenida Paulista. Ele nunca soube quem eu realmente era. E eu nunca tive pressa de contar. Apaixonamo-nos. Ou, pelo menos, foi isso que eu pensei. Quando ele me apresentou à família, tudo mudou. A Beatriz olhou para mim da cabeça aos pés. Nem sequer tentou esconder o desprezo. Ela trabalha onde? É arquiteta. É só isso? Naquele dia sorri. Achei que era apenas uma primeira impressão, mas estava completamente enganada. Nas semanas seguintes, vieram os comentários, as indiretas, os jantares onde eu era ignorada, as festas onde ninguém se sentava ao meu lado, as piadas sobre o meu vestido, sobre o meu carro, sobre a minha origem. Sempre que eu entrava numa sala, o silêncio aparecia. Depois começavam os sorrisos falsos. Até que um dia ouvi algo que nunca deveria ter ouvido. Beatriz dizia às amigas: ela só está com o Rafael por causa do dinheiro. Naquele momento, senti vontade de ir embora. Mas Rafael segurou a minha mão. Prometeu-me que tudo iria melhorar. Prometeu que a família acabaria por me aceitar. Acreditei nele. Meses passaram. Nada mudou. Pelo contrário. As humilhações tornaram-se cada vez maiores. Até que uma noite, recebi uma chamada anônima. Uma voz feminina disse apenas: se queres saber quem é realmente o teu futuro sogro, procura pelos documentos da Fundação Andrade. A chamada terminou imediatamente. Pensei que fosse uma brincadeira. Mesmo assim, a curiosidade venceu. Comecei a investigar. Dias transformaram-se em semanas. Sem contar a ninguém. Nem ao Rafael, nem aos meus amigos. Quanto mais pesquisava, mais perguntas apareciam. Alguns documentos tinham desaparecido. Outros tinham sido alterados. Nomes diferentes. Assinaturas diferentes. Empresas abertas e fechadas no mesmo mês. Nada fazia sentido. Até que encontrei uma pessoa. Um antigo advogado da família Andrade. Ele recusou falar comigo durante quase um mês. Mas um dia, aceitou encontrar-se comigo. Num pequeno café em Santos. Quando me sentei, ele colocou um envelope azul sobre a mesa. O mesmo envelope que agora estava nas minhas mãos. Olhou-me diretamente nos olhos. E disse: menina Helena, se algum dia eles tentarem destruir a sua vida, abra isto apenas na frente de toda a família. Nunca antes. Nunca depois. Prometi que faria exatamente isso. E foi por isso que eu esperei. Esperei pacientemente durante meses, até esta noite. Até o momento em que Beatriz decidiu chamar-me aproveitadora. Levantei lentamente o envelope azul. Toda a sala acompanhou o movimento. Marcelo deu um passo à frente. Helena, por favor. Foi a primeira vez que aquele homem me pediu alguma coisa. Mas já era tarde demais, porque eu tinha esperado demasiado tempo por aquele momento. E quando os meus dedos começaram finalmente a abrir o selo do envelope, uma voz surgiu do fundo do restaurante. Uma voz firme. Desconhecida. Não abras isso. Se ele contar a verdade primeiro, todos vocês ainda têm uma hipótese. O restaurante inteiro virou-se para a entrada. A voz tinha sido firme. Calma. Mas carregava um peso que fez até Marcelo congelar. Um homem de cerca de 60 anos caminhava lentamente entre as mesas. Vestia um fato cinzento simples. Não parecia um milionário. Nem um segurança. Mas a expressão no rosto dele dizia que não estava ali por acaso. Marcelo empalideceu ainda mais. Augusto? O homem parou a poucos metros da nossa mesa. Faz muitos anos que não ouvia esse nome sair da tua boca. Beatriz olhou para um e para o outro, completamente perdida. Marcelo, quem é este homem? Marcelo não respondeu. Rafael também nunca o tinha visto. Olhei para Augusto. Era exatamente o advogado reformado que me tinha entregado o envelope azul semanas antes, mas agora parecia diferente. Muito mais determinado. Ele olhou diretamente para mim. Helena, ainda tens escolha. Se abrires esse envelope hoje, nada voltará a ser como antes. Respirei fundo. Foi exatamente por isso que o trouxe. Augusto fechou os olhos durante alguns segundos. Depois assentiu lentamente. Então chegou a hora. O silêncio tornou-se insuportável. Peguei no selo do envelope. Rasguei-o lentamente. O som do papel pareceu ecoar por todo o restaurante. Marcelo deu um passo em frente. Não, foi tarde. Retirei a primeira folha. Não era um contrato, nem fotografias.
Era uma certidão antiga. No topo estava escrito: Fundação Andrade. Abaixo, a data de criação. E um nome. O nome do verdadeiro fundador. Não era Marcelo Andrade. Era Antônio Carvalho. Um murmúrio espalhou-se entre os convidados. Beatriz aproximou-se. Isto é uma mentira. Augusto respondeu imediatamente. Não. É o documento original registrado em cartório há 28 anos. Olhei para Marcelo. O homem que durante anos construiu a imagem de empresário exemplar estava completamente imóvel. Mas aquilo era apenas a primeira página. Virei a segunda. Desta vez, eram transferências bancárias. Milhões de reais. Contas diferentes. Empresas de fachada. Assinaturas. Datas. Tudo organizado. Cada folha parecia pior do que a anterior. Os convidados começaram a cochichar. Alguns pegaram discretamente nos telemóveis. Outros gravavam tudo. Marcelo percebeu. Ninguém filma? Mas já era tarde. Rafael aproximou-se de mim. A voz dele tremia. Helena, o que significa tudo isto? Olhei diretamente para ele. Pela primeira vez naquela noite, vi que ele também era uma vítima. Significa que o teu pai te mentiu durante toda a vida. Ele abanou a cabeça. Não, isso é impossível. Marcelo finalmente falou. Não acredites nela. Ela planeou isto desde o início. Sorri. Planei? Levantei outra folha. Então explica esta assinatura. Marcelo olhou. Durante um segundo, pareceu perder a capacidade de respirar. Porque aquela assinatura era dele. Augusto aproximou-se da mesa. Durante 20 anos escondeste documentos. Compraste testemunhas. Desviaste patrimônio. E destruíste a vida de quem realmente criou o Império Andrade. Beatriz deu um passo para trás. Marcelo! Diz que isso não é verdade. Ele permaneceu em silêncio. Foi esse silêncio que respondeu por ele. Rafael passou a mão pelo rosto. As lágrimas começaram a surgir. Pai! Diz alguma coisa. Qualquer coisa. Mas Marcelo continuava imóvel. Então, levantei a última pasta que ainda estava dentro do envelope. Era preta. Muito mais fina, mas muito mais perigosa. Augusto olhou para ela e murmurou. Essa nunca chegou a ir para tribunal? Olhei para ele. O que há aqui dentro? Ele respondeu apenas com 5 palavras. A prova que acaba com tudo. Olhei para Marcelo. Pela primeira vez, vi medo verdadeiro nos olhos dele. Não medo de perder dinheiro. Nem medo de perder a empresa. Era o medo de um homem que sabia que dentro daquela pasta estava escondido um segredo que podia destruir o nome da família Andrade para sempre. Segurei a pasta com as 2 mãos. Toda a sala prendia a respiração. Quando comecei lentamente a abrir o fecho, uma sirene ecoou do lado de fora do restaurante. Luzes vermelhas e azuis iluminaram os vidros. Vários carros pararam à entrada. Alguém sussurrou. A polícia? Marcelo fechou os olhos e disse quase num sussurro. Chegaram tarde demais? As luzes vermelhas refletiam nos vidros do restaurante. O som das sirenes aproximava-se. Os convidados começaram a levantar-se das mesas. Alguns tentavam sair discretamente. Outros continuavam a gravar tudo com os telemóveis. Marcelo permaneceu imóvel. Era como se já soubesse exatamente quem estava lá fora. A porta principal abriu-se lentamente. Mas não eram polícias. Entraram 3 homens e uma mulher. Todos vestiam fatos escuros. A mulher mostrou uma identificação. Polícia Federal. O restaurante mergulhou num silêncio absoluto. Ela caminhou diretamente até Marcelo. Senhor Marcelo Andrade, temos um mandado de busca, apreensão e condução para prestar esclarecimentos. Beatriz deixou cair a taça de vinho. O vidro partiu-se no chão. Isto é um absurdo. Marcelo levantou lentamente a mão. Beatriz. Chega. Foi a primeira vez naquela noite que ele parecia cansado. Muito cansado. Como um homem que já não tinha forças para continuar a mentir. A agente olhou para mim. Depois para o envelope azul. Foi a senhora Helena quem entregou os documentos? Antes que eu respondesse, Augusto deu um passo à frente. Não. Fui eu. Esperei 20 anos por este momento. Marcelo fechou os olhos. Augusto, ainda me odeias tanto assim? Augusto respondeu calmamente. Não. Há muitos anos deixei de te odiar. Hoje, só quero justiça. A agente pediu que todos permanecessem no salão. Enquanto isso, 2 investigadores abriram uma mala. Retiraram vários documentos, fotografias, registros bancários, escrituras. Tudo coincidia exatamente com o conteúdo do meu envelope. Os convidados começaram a perceber que aquilo não era uma discussão familiar. Era uma investigação criminal. Rafael olhava alternadamente para o pai e para mim.
O rosto dele estava completamente destruído. Pai, diz que eles estão enganados. Marcelo aproximou-se do filho. Pousou a mão no ombro dele. Durante alguns segundos, ninguém falou. Então, disse a frase que ninguém esperava ouvir. Eles não estão enganados. O restaurante explodiu em murmúrios. Beatriz deu 2 passos para trás. Não. Não. Isso não pode ser verdade. Marcelo baixou a cabeça. Passei metade da minha vida a proteger uma mentira. E a outra metade, a tentar escondê-la. Rafael começou a chorar. Então, tudo o que construímos era mentira? Marcelo olhou para o filho. As lágrimas apareceram-lhe pela primeira vez. Tu nunca foste mentira, mas o império... Sim. Beatriz aproximou-se dele furiosa. Destruíste a nossa família! Marcelo respondeu sem levantar a voz. Não, eu destruía há muitos anos. Hoje, apenas acabou. Nesse instante, Augusto entregou à agente federal a última pasta preta. Ela abriu-a. Leu apenas 2 páginas. Olhou imediatamente para Marcelo. Depois para os colegas. Confirmem imediatamente estes nomes. Os investigadores começaram a fazer chamadas. Um deles levantou os olhos poucos minutos depois. Senhora, as empresas já foram bloqueadas. As contas também. Marcelo sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso vazio, sem orgulho, sem esperança. Olhou para mim. Helena, posso fazer-te uma pergunta? Assenti. Por que não abriste esse envelope quando o recebeste? Respirei fundo. Toda a sala esperava a resposta. Porque queria que a verdade fosse conhecida pelas mesmas pessoas, que me chamaram aproveitadora. Ninguém disse uma palavra. Olhei diretamente para Beatriz. Ela já não conseguia olhar para mim. A mulher que minutos antes me humilhava, agora tremia. A agente aproximou-se de Marcelo. Senhor Marcelo Andrade, vai ter de vir conosco. Ele não resistiu. Apenas olhou uma última vez para Rafael. Perdoa-me, se conseguiras. Os agentes acompanharam-no até a saída. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas era diferente. Já ninguém olhava para mim com desprezo. Os mesmos convidados que antes sorriam da minha humilhação, agora evitavam cruzar o meu olhar. Beatriz caiu lentamente numa cadeira. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Rafael aproximou-se de mim. A voz dele quase não saía. Helena, há uma coisa que preciso de saber. Olhei para ele. Pergunta. Ele respirou fundo. Durante todo este tempo, alguma vez me amaste de verdade? Fiquei em silêncio. Porque aquela era a única pergunta para a qual nem os documentos, nem a justiça, podiam dar uma resposta. Olhei para o anel de noivado. Segurei-o entre os dedos. Toda a sala voltou a prender a respiração. Sem dizer uma única palavra. Comecei lentamente a retirá-lo da minha mão. O restaurante permaneceu completamente em silêncio. Todos os olhares estavam fixos na minha mão. Segurei o anel de noivado durante alguns segundos. Olhei para Rafael. Ele já não era o homem confiante que conheci 2 anos antes. Parecia apenas um filho que tinha acabado de perder o pai. E toda a verdade em que acreditava. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Helena, responde-me. Alguma vez me amaste? Respirei profundamente. Durante alguns segundos, ninguém falou. Nem os convidados. Nem os agentes. Nem Beatriz. Apenas eu e Rafael existíamos naquele momento. Aproximei-me dele. Coloquei o anel na palma da sua mão. E respondi com sinceridade. Sim, amei-te de verdade. Os olhos dele encheram-se de esperança por um instante. Mas continuei. Foi exatamente por te amar que nunca te contei o que estava a descobrir. Se eu estivesse errada, destruía a tua família sem motivo. Se estivesse certa, perder-te-ia para sempre. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez percebeu que eu também tinha sofrido. Durante meses carreguei aquele segredo sozinha. Suportei insultos, humilhações, olhares de desprezo, sempre em silêncio, porque precisava de ter a certeza. Rafael apertou o anel na mão. Então, nunca estiveste comigo por causa do dinheiro? Sorri tristemente. Abri a carteira. Retirei uma pequena pasta castanha. Entreguei-a nas mãos dele. Lê. Ele abriu a primeira página. Franziu imediatamente a testa. Depois olhou outra vez. E outra. Os olhos arregalaram-se. Isto é impossível. Beatriz levantou-se lentamente. O que é? Rafael respondeu quase sem voz. Helena é acionista da empresa de arquitetura mais valiosa do sul do Brasil. Ela possui mais patrimônio do que toda a nossa família. Um silêncio absoluto caiu sobre o restaurante. Alguns convidados levaram a mão à boca. Outros abanavam a cabeça, incrédulos. Continuei a olhar para Beatriz.
Nunca precisei do dinheiro do seu filho. Nunca precisei do apelido Andrade. Tudo o que eu queria era uma família. Beatriz começou a chorar, pela primeira vez desde que a conhecia. A mulher orgulhosa, que me chamou aproveitadora diante de dezenas de convidados. Já não conseguia sequer levantar os olhos. Aproximou-se lentamente de mim. A voz tremia. Helena, perdoa-me. Passei anos a julgar-te sem te conhecer. Achei que estava a proteger o meu filho. Mas fui eu quem destruiu esta família. Olhei para ela durante alguns segundos. Depois respondi calmamente. O perdão não muda o passado, mas pode impedir que destrua o futuro. Ela chorou ainda mais. Rafael fechou a pasta. Olhou para mim. Ainda existe alguma hipótese para nós? Sorri com tristeza. Rafael, o amor precisa de confiança. E a confiança morreu muito antes deste jantar. Ele compreendeu. Não insistiu. Apenas assentiu lentamente. Os agentes aproximaram-se novamente. Informaram que Marcelo já tinha sido levado para prestar depoimento. Augusto caminhou até mim. Sorriu pela primeira vez. A tua mãe ficaria muito orgulhosa de ti. As minhas lágrimas finalmente apareceram. Pouca gente sabia. A minha mãe tinha trabalhado anos ao lado do verdadeiro fundador da Fundação Andrade. Foi ela quem reuniu grande parte das provas antes de morrer. Tudo o que fiz foi cumprir a promessa que lhe fiz no hospital. Prometi que um dia a verdade seria conhecida. E naquela noite, foi. Olhei uma última vez para aquela sala. As flores continuavam nas mesas. As velas ainda estavam acesas. A música continuava a tocar. Mas já não existia casamento, nem festa, nem família perfeita. Peguei na minha mala, caminhei em direção à saída. Ninguém tentou impedir-me. Quando cheguei à porta, olhei para trás apenas uma vez. Rafael continuava imóvel. Beatriz chorava em silêncio. Os convidados permaneciam sem palavras. Sorri discretamente. Não porque tivesse vencido, mas porque finalmente deixava de carregar um peso que durante meses me roubou a paz. Saí do restaurante. A chuva começava a cair sobre São Paulo. Respirei profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me livre. 6 meses depois, Marcelo Andrade foi oficialmente condenado por crimes financeiros, fraude documental e desvio de patrimônio. Grande parte dos bens foi devolvida aos seus legítimos proprietários. A Fundação Andrade voltou a utilizar o nome do seu verdadeiro fundador. Beatriz afastou-se da vida pública. Rafael vendeu a sua parte na empresa e começou uma nova vida longe dos negócios da família. Quanto a mim, voltei ao meu escritório de arquitetura. Continuei a construir casas. Mas, acima de tudo, reconstruí a minha própria vida. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi o melhor presente que nunca recebi, no meu casamento, eu sorrio e respondo: um contrato que me chamava aproveitadora. Porque foi exatamente aquele envelope colocado sobre a mesa que me devolveu a única coisa que realmente importa: a minha dignidade.